Nesse vídeo eu vou te contar a minha experiência ao fazer o transplante capilar na Turquia. Quanto eu gastei, quais os procedimentos, quantos folículos capilares eu coloquei, todos os processos, desde sair de casa até a clínica, fazer todo o procedimento e retornar. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que esse vídeo não é patrocinado, então eu gastei cada dólar, euro, centavo e moeda que seja, desde que eu saí de casa até fazer o procedimento na clínica e até a parte de turistar um pouco, que eu vou falar um pouco aqui brevemente com vocês. É literalmente um relato da pessoa que passou por todos esses processos e tirou do seu bolso. Mas para começar, eu quero dizer como foi o processo de definir a clínica que eu ia fazer. Provavelmente você tem essa dúvida, você não sabe qual clínica você vai fazer, se é uma clínica de confiança, se você vai fazer na Turquia, se você vai fazer no Brasil, se você, no meu caso aqui, por exemplo, se eu vou fazer aqui em Portugal, Lisboa, enfim. Meu caso foi o seguinte, eu já tinha um tempo que eu procurava clínicas para fazer o transplante capilar e cheguei até a fazer alguns orçamentos. Seja aqui em Portugal, na Spira, que é a clínica do Cristiano Ronaldo, tão famosa, né? Tava ali na faixa dos 4 mil, 5 mil euros, até dependendo 3 mil e pouco, depende muito do caso da pessoa, né? Fiz orçamentos também no Brasil, em Salvador principalmente, porque é de onde eu venho, então eu poderia aliar, vou fazer uma viagem pro Brasil e tal, aproveito e faço transplante capilar. Já encontrei valores de 18 mil, de 20 e poucos mil, já cheguei até o valor de 30 mil reais. Obviamente sempre vão ter os casos que tem sim mais baratos do que esse. Você vai encontrar talvez uma clínica que faça de 12 mil, ou então aqui em Portugal uma clínica que faça, sei lá, de 2 mil euros ou mil e poucos euros. Só que assim, não são clínicas talvez que passem tanta confiança assim. E eu fui bem chato nessa parte porque eu analisei cada clínica que eu olhei, os resultados, para ver se era alguma coisa que iria me satisfazer, né? Afinal, a gente faz um transplante, olha lá, tá aqui a headline, tá vendo? Tem todo um cuidado, um desenho, você vê que no meu caso foi bastante, que veio até aqui no fundo. E, pô, é uma coisa que vai ficar definitiva. Eu não quero chegar aqui daqui a um tempo e eu ter que fazer de novo outro transplante. Se eu tiver que fazer, vai ser futuramente, muitos e muitos anos depois, porque caíram outras partes do cabelo, né? Cheguei também a fazer um orçamento em uma outra clínica, que não foi de fato a que eu resolvi escolher, né, pra fazer o procedimento, que eu tinha visto através do Chris Bumster, que é o cara lá do fisiculturista, o Mr. Olympia, né, do Classic Physique, que eu tinha visto que ele tinha feito o procedimento e, pô, eu achei interessante ali como ficou o cabelo dele. Se eu não me engano, a clínica era Now Hair Time, e assim, cheguei a fazer um orçamento, uma análise, que tava ali na faixa dos, depende do plano que você escolhe, né, a quantidade de dia que você vai ficar lá no hotel, se já tem passagem ou não, mas tava variando muito entre 3.800 até 6.000 euros, né, que eu ia pagar em euro no caso. Tinham 3 planos, que era um de 3 mil e pouco, outro de 4 mil e pouco e outro de 6 mil e pouco, que era o Gold, né, o top lá. Eu sempre vi que muitas pessoas tinham feito o procedimento na Turquia, mas eu sempre fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né, porque a gente, pô, é um lugar que a gente não tem muito contato, eu, por exemplo, não conheço ninguém que more lá, as experiências que tiveram lá, e por incrível que pareça, onde eu corto meu cabelo, né, o meu cabeleireiro, ele também estava querendo fazer, então ele estava procurando, e surgiu uma pessoa que fez um transplante capilar na Turquia, que era conhecido dele. Ele me mandou o contato, o Instagram, né, eu comecei a pesquisar, fiquei vendo o resultado das pessoas, fiquei ali sondando, né, com o tempo. E aí, com o tempo a gente tava conversando, toda vez que eu ia lá cortar o cabelo a gente falava e tal. A gente também esperou o conhecido dele, que fez o procedimento lá, né, pra ver como é que tava crescendo o cabelo, se realmente tava tendo um resultado satisfatório ou não. E terminou que ele decidiu que vou fazer. E aí eu falei, porra, eu acho que eu também vou fazer. Eu fiquei satisfeito com a análise que eu tinha feito ali. A gente entrou em contato com a clínica, que foi a Medical of Istanbul, e começou a se preparar de fato para fazer o procedimento lá. A gente perguntou qual era o processo que tinha que ser feito e tal. A gente viu uma data que cabia tanto para mim quanto para esse meu amigo, e a gente definiu fazer aqui agora em dezembro. Só que a gente já tinha isso marcado para, se eu não me engano, agosto ou setembro, que foi quando a gente comprou a passagem. A principal forma de você agendar e confirmar que você vai fazer o procedimento lá é, você precisa ter uma passagem emitida no seu nome, comprovando que você vai lá fazer o procedimento. A parte do hotel já estava incluso, foi hotel, transfer, meio que a gente conheceu um pouco ali a cidade também. E antes, obviamente, de comprar a passagem, a gente fez o orçamento. Inicialmente, o valor do procedimento estava de 2.500 euros. Obviamente, eu acho que é um valor que eles sempre passam, né? Porque é aquela ancoragem nas vendas, para você depois ver que tem algum desconto e tudo mais. E aí você fica, pô, tô pagando mais barato e tal. Mas enfim, já era um valor
abaixo dos que eu tinha pesquisado, então eu já fiquei, pô, é um valor assim razoável, bom, dá para pagar comparado ao resultado que eu tava vendo de fato, que tinha uma pessoa de confiança que já tinha ido lá e tudo mais. Os 2.500 euros era aquele valor cheio, né? Só que aí eles tinham lá um procedimento de desconto que no final das contas o valor ia para 2.200. Só que por meu amigo ter uma barbearia, ele acabou fazendo uma parceria com essa clínica, né? Muitas pessoas daqui de Portugal têm vontade de fazer esse procedimento, só que estão muito aliados a fazer aqui. E sinceramente, nada contra a clínica do Cristiano Ronaldo, eu não quero ficar aqui falando mal e tal, mas as pessoas que eu vi que fizeram um procedimento lá, além de pagarem muito caro, não foi em questão de outras clínicas. Eu achei o resultado muito melhor de outras clínicas, sabe? E eu não sei se é questão do tipo de procedimento que eles usam, ou se é algum processo, enfim. Pra mim, não compensava. Então, eu nunca tive essa vontade de fato de fazer aqui. Só que muitas pessoas pensam em fazer aqui pela questão do acompanhamento, porque também não conhecem nada lá, não sabe se, pô, é uma pessoa confiável ou não. Não vou mentir, quando a gente chegou lá, a gente ainda ficou com medo, eu vou contar aqui o processo pra você. Mas enfim, a gente definiu, mas a partir dessa parceria que eles fizeram, no final das contas a gente pagou 2.000 euros. Mesmo ele com a parceria, ele ainda assim pagou o transplante, né, obviamente. Eu também paguei o transplante, mas paguei com um desconto ainda maior. Então eu paguei 2.000 euros pelo transplante e paguei 195 pela passagem aérea. A passagem aérea a gente escolheu fazendo escalas, porque a gente queria fazer a forma mais low cost possível, né? Tipo, gastando menos, obviamente. Tinham passagens que direto daria ali 400 euros, só que a gente fez, no trecho de ida a gente fazia uma escala em Atenas, na Grécia, e depois ia para Istambul, e na volta a gente parava na Suíça antes de voltar para Lisboa. Foi uma viagem um pouco mais longa, mas saiu por basicamente a metade do preço. Teve um pouco das taxas ali que a gente botou um seguro. No final das contas a gente pagou 215, 220 euros por aí. Então foram 2.000 da passagem, mais 200 e, sei lá, vou botar aqui 220, porque eu não lembro exatamente quanto foi a passagem, mas foi nessa faixa. Chegando lá, o que é que aconteceu? É o que eu digo aqui. No início a gente ficou um pouco tenso, porque a gente só estava falando com a pessoa, obviamente pelo WhatsApp, não conhecia ninguém lá, mas teve uma pessoa que pegou a gente no aeroporto. A gente ficou assim, alerta, pô, será que é isso? Será que não é? A gente entrou no transfer, um carro muito organizado, sabe aquelas, tipo carro boate, que é todo de couro, com luzes e tudo mais, aquelas vans, né? Tipo, entrou eu, esse meu amigo e um acompanhante dele, que era um conhecido nosso também. Cada pessoa que vai fazer o transplante pode levar um acompanhante, ou seja, eu poderia levar um acompanhante e ele poderia levar um outro acompanhante. Porém, a minha namorada ficou com medo de ir e não foi. Então só foram nós três. O que é que a gente conseguiu fazer com isso? Em vez de ficar lá os 3 dias que está incluso no valor do procedimento, né, os 2.000 euros que a gente pagou, era 3 dias de hotel, o procedimento, obviamente, tem uns exames antes de você fazer para ter a análise lá do cabelo, ver se você realmente pode fazer os procedimentos e tal. E também tem posteriormente, quando você faz o procedimento, você ganha um kit, que é um kit de cuidado. E isso é um kit que eu, na verdade, nem sabia que estava incluso, porque toda vez que eu vejo as pessoas irem lá, você ainda tinha que comprar mais 200, 300 euros, que é um kit que você cuida por alguns meses, né? Então, eles deram esse kit pra gente, não foi um kit de, sei lá, 6 meses, mas é um kit de 1 mês e pouco, que é o suficiente pra cicatrizar pelo menos essa parte aqui, e você já conseguir tomar banho normalmente, depois você começar a usar shampoo neutro e tal, porque a recuperação é meio chatinha aqui no início, eu posso falar isso daqui com mais detalhe até em outro vídeo, mas eu vou falar aqui rapidamente. Mas enfim, chegando lá a gente ficou meio tenso, né, quando a gente tava naquela van. A gente resolveu juntar nós três em um quarto e pegar mais uma diária. Então a gente teve que pagar somente 40 euros cada pessoa para ficar mais um dia lá no hotel. É um hotel excepcional, eu vou colocar aqui para vocês verem. Tinha academia, tinha spa, piscina, tinha massagem, tinha uma porra toda. É um hotel de 5 estrelas. E quando a gente chegou no hotel, a gente começou a ficar mais tranquilo. Porra, é real a parada aqui, não precisa ficar com medo, né? A gente chegou em um fim de semana de madrugada, então a gente basicamente foi chegar e dormir, para o dia seguinte a gente tomou café e foi conhecer a cidade, né? Foi em um domingo. A gente passeou lá por Istambul, conheceu algumas coisas, sempre teve em contato, mesmo que fim de semana, com um cara lá da clínica, ele foi orientando tudo
que a gente tinha que fazer. O André, inclusive, se ele estiver vendo esse vídeo, muito obrigado, André. Ele é turco, mas ele fala naturalmente como brasileiro e, pô, imperceptível, um cara muito gente fina. Eu fiquei muito surpreso com o povo turco, eles são muito acolhedores, eu não esperava isso. É uma cultura muito boa, as pessoas são muito bem arrumadas na rua, isso me surpreendeu também. Eu achava que não era assim, na verdade. Eu me senti bem seguro lá, vi pessoas em transporte públicos utilizando celular. Uma coisa que eu fiquei um pouco estranho é que quase todos os lugares tinham um detector de bomba. Então, se você fosse entrar, seja na parte do aeroporto, ou se fosse um mercado um pouco maior, ou até mesmo no hotel, tem um detector de bomba, não só um detector de metais. Eu acho que lá pode ter alguma coisa relacionada a terrorismo, não sei dizer, mas enfim, é o que pareceu ali. Mas no geral foi uma ótima experiência turística. E olha que a gente não gastou muito dinheiro. Eu acredito que eu não gastei nem 100 euros nesses 4 dias que a gente ficou lá. A moeda da Turquia é a lira turca, ela é bem desvalorizada. 1 euro era o que equivale a 49, se eu não me engano, ou 49 alguma coisa, perto de 50 liras turcas. Então, muitas coisas lá eram realmente baratas. Mas vamos voltar para a parte do procedimento em si, né? Na parte da manhã, a gente saiu logo cedo, eram as 6 e pouca da manhã. A gente foi lá para um estúdio fotográfico, começou a fazer análise, ver o desenho aqui, a linha, né? A headline, o que é que eu poderia escolher o desenho que eu queria, mas enfim, eu deixei isso bem à vontade para o André, ele que conhece a parte, né, técnica do procedimento. Eu simplesmente falei para deixar de forma mais natural possível, mas no final das contas você, se você quiser, você pode escolher o desenho que você faz. E o valor em si está incluso o máximo de folículos possíveis que o seu caso permitir, né? Seja a quantidade de área doadora que você tem pela quantidade de cabelos que você precisa. Tanto que esse meu amigo, ele implementou 2.300 folículos e pagou o mesmo preço que eu, que coloquei 4.500 folículos, foram muitos folículos. Lembrando que em um folículo só pode variar, né? Pode ter 3 fios, pode ter 4 fios, 5 fios, enfim. Então é muito cabelo que eu coloquei. E aí depois dessa análise em si, a gente foi para a clínica, fez uns exames para ver se estava tudo ok para poder fazer o procedimento e foi ali que a gente fez o pagamento. A gente só fez o pagamento do procedimento lá na clínica, junto em numa sala, teve um contrato, a gente analisou tudo direitinho, assina, né, os termos. Eu fiquei impressionado com a qualidade da clínica em si, era muito bonita, sabe, tipo uma clínica mesmo, 5 estrelas, pessoal, equipe muito profissional, muito solícito, todo mundo conversava, tipo, perguntava a todo momento se estava tudo ok, estava precisando de alguma coisa. O atendimento deles é muito bom e eu fiquei muito surpreendido, né, porque, assim, a gente quando vai com o pé um pouco atrás, a gente fica em alerta, né, a gente fica prestando atenção em tudo, ver se tá tudo ok e tal. Então, eu me surpreendi muito positivamente nesse sentido. Meu procedimento em si, ele demorou 7 horas e alguma coisa, foi mais ou menos umas 7 horas e meia, eu comecei 8 horas da manhã, eu fui terminar já era no meio para o final da tarde. Foi implantado os 4.500 folículos e logo quando a gente termina o procedimento, foi servido um almoço pra gente, que eu nem sabia que ia ter, né? Até porque a gente ficou esse tempo todo sem comer e tal. Você poderia dar pausa se você quisesse para ir no banheiro, para descansar um pouco, obviamente no tempo ali da equipe, né, para não atrasar o procedimento, mas isso eles deixaram muito bem à vontade, todos os momentos eles estavam perguntando se estava tudo ok, se estava sentindo dor. Um ponto que eu acho que doeu pra caramba foi na parte de colocar a anestesia. Foi feita uma anestesia local, então somente foi a única vez que eu senti realmente dor, que quando você implementa aqui a anestesia, é um líquido que ele arde muito quando entra em contato com a pele. Então ardeu pra caramba, essa parte doeu mesmo, só que, assim, é uma dor suportável. Eu acho que numa escala de 0 a 10 estava ali nos 7, por aí, 7 e pouquinho. Então é uma dor relevante, só que é somente naquele momento. Depois que a anestesia começa a fazer efeito, você até sente ali que ele está tirando os folículos, que tem uma canetinha assim, fazendo uma zoadinha como se estivesse cortando a pele, mas você não sente nada, até o final do procedimento. Então, eu até em momentos cochilei, que eu tava assim, aí eu acordava que eu tava parecendo que eu tava roncando, tava... Então, nessa parte foi muito tranquilo. A gente fez o procedimento, teve lá o almoço e depois eles fizeram o curativo e levaram a gente pro hotel. Eu acho que um dos pontos críticos desse procedimento, eu acho que todos os procedimentos cirúrgicos, né, é o pós-operatório. E o pós-operatório desse procedimento
pelo menos no primeiro dia, é extremamente chato, porque você precisa estar ali basicamente existindo. Você tem que ficar em uma posição assim na cama ou em qualquer lugar. Para dormir foi muito chato. Literalmente, você não pode deitar. Eu dormi, por exemplo, numa cadeira encostado assim, e fui dormir já era tantas e tantas da madrugada, até por questão do fuso horário também. Nesse primeiro e até o meio do segundo dia, você precisa realmente repousar. No segundo dia, teoricamente, também era pra gente repousar. Só que a gente tô aqui, tô indo em Istambul, vamos aproveitar, vamos turistar um pouco mais. A gente resolveu turistar. O recomendado é que você fique pelo menos uma semana em repouso, sabe? Tipo, principalmente os 3 primeiros dias é repouso total, igual o primeiro dia. Só que a gente de teimoso foi. Muitos casos as pessoas incham. Não aconteceu isso com a gente apenas inchou um pouco aqui a parte do olho, um pouco da testa, mas não ficou com aquele cabeção inchado. Tanto que eu tô agora um pouco inchado, ó. Meu rosto tá um pouco inchado, meu olho tá um pouco caído aqui, eu tô olhando pra baixo, ó. Meu olho tá um pouco caído, meu rosto em si ainda tá um pouco inchado. Hoje se eu não me engano, o 4º ou 5º dia que eu fiz o procedimento, já tô mais tranquilo aqui, tanto pra conversar, começar a realmente voltar a gravar os vídeos. E no final das contas a gente foi turistar e a gente voltou no dia seguinte pra fazer a análise, né? Depois que você faz o procedimento, ele vai lá pra trocar o curativo, ver se tá tudo ok, fazer a revisão, e aí foi ali que ele ensinou todo o processo de lavagem pra gente. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um outro vídeo explicando todo o processo que é para lavar em si, porque, por exemplo, aqui eu não posso tocar ainda, mas aqui eu já posso lavar de uma forma, tem uma forma específica para lavar aqui, não pode molhar, não pode... Toda essa parte da recuperação em si, eu posso fazer um vídeo à parte, se vocês tiverem curiosidade, comenta aqui para eu saber, para fazer daqui a um tempo, até mesmo mostrar a evolução, né? Ah, daqui a 10 dias, daqui a um mês, daqui a 2 meses, 5 meses, enfim, eu posso ir fazendo vídeos assim para vocês acompanharem também essa evolução. Depois que a gente voltou pro hotel, a gente já tinha a viagem de volta, né, no dia seguinte. Então, basicamente, o que a gente fez? A gente tomou café, inclusive o café da manhã do hotel é muito gostoso, muito bom. Claro, né, é um hotel 5 estrelas, você não espera menos do que isso, na verdade, né. E a gente foi pro aeroporto e voltou para casa, né. Aconteceram alguns imprevistos, assim, em questão de demorar, de voo atrasar, normal como qualquer outro, mas uma coisa que eu acho que vale a pena falar aqui, eu fiquei extremamente surpreendido com uma companhia aérea da Grécia, que foi a que a gente veio para cá, muito boa, muito boa. Inclusive as passagens de ida foram mais baratas do que a passagem de volta, né? Acho que as duas, tanto do primeiro trecho por segundo trecho, foram menos de 100 euros. Foi muito barato e tinha comida, a gente comeu mais de uma vez no voo, era uma comida de qualidade que, por exemplo, eu não comia esse nível de comida e qualidade em si na TAP, por exemplo, quando eu vou pro Brasil, que eu pago quase 3, 4 vezes mais em um trecho de viagem muito maior. Eu fiquei extremamente satisfeito com essa companhia, que foi a Egin, eu vou colocar aqui o nome para vocês saberem, e basicamente essa foi a minha experiência. Se vocês também estão em busca de fazer um procedimento, eu vou colocar aqui o nome da clínica em si, que foi a Medical of Istanbul, e eu vou deixar também aqui o contato do Doutor Barbeiro, que é o meu barbeiro, né, tipo esse meu amigo que foi fazer junto comigo, que fez essa parceria com a clínica e conseguiu o preço com mais desconto, né, para o pessoal daqui de Portugal. Lembrando, eu não tenho nenhum tipo de parceria, nem com a barbearia, nem com a clínica. Eu tô contando aqui a minha experiência, se você quiser lá, entre em contato com ele, o Guilherme, né, que é o meu amigo, um dos sócios da barbearia, o Guilherme e o Giovanni. Eles podem fazer essa ponte para você lá, talvez até encontrar um desconto. Os valores em si sempre estão atualizando, se eu não me engano, o mercado, pela questão da inflação, muda muito em questão de 3, 4 meses, está sempre mudando o valor dos procedimentos em si lá na Turquia, mas talvez ele consiga um valor similar para você também. Entra lá em contato com ele. E foi uma experiência satisfatória, eu estou realmente empolgado para ver aqui o resultado, né? Talvez se você já viu aqui os vídeos mais antigos do canal, você sabe que eu já tinha uma entrada muito grande aqui e... Enfim, é um procedimento que eu sempre quis fazer, talvez o conteúdo que eu sempre trago aqui para vocês é justamente para você poder colocar seus projetos em prática, para você realizar esse tipo de coisa. Isso era como um dos objetivos do ano como um sonho para eu fazer, né, realizar.
melhorar a autoestima e tudo mais. E quando você tira seus projetos do papel, isso é possível. Não só em questão de você ter o dinheiro para pagar e fazer o procedimento, mas sim também de você ter tempo e não ficar, eu tenho que tirar de minhas férias para fazer isso, eu tenho que ver se eu tenho a possibilidade de fazer em tal data ou não, sabe? Então, quando eu trago esse tipo de conteúdo aqui para você empreender, para te encorajar a tirar seus projetos do papel, é para você realizar esse tipo de coisa que eu pude realizar hoje, e eu espero que você também possa realizar nos seus objetivos. Então é isso. A gente se vê aqui no próximo vídeo, e deixa aqui no comentário se eu deixei passar alguma coisa que você ainda tem em dúvida em relação ao procedimento do transplante capilar, que eu não respondi nesse vídeo, que eu posso fazer vídeos relacionados, toda a evolução. Valeu e a gente se vê no próximo vídeo.